Podcast Conecta, podcast do Clube de Empresários aqui do Sul de Minas. Eu sou Leandro Paiva, estou aqui com o Gil Tamo aí, boa tarde. e hoje a gente está recebendo o Paulo Henrique. O Paulo Henrique, que ele é diretor do NEMPA, que é Núcleo de Empreendedorismo de Pouso Alegre, diretor da CIPA Jovem aqui em Pouso Alegre, delegado do Cicobi Credivaz e que tem algumas empresas aí, né, Paulo? E hoje a gente vai falar de algumas delas, da REP Pouso Alegre, e da Ferraz Teodoro Advogados, onde ele faz uma assessoria de investimentos imobiliários, né, focada nisso. E a gente vai conhecer um pouquinho da trajetória do Paulo. Bem-vindo, Paulo. Obrigado, gente. Um prazer estar aqui com vocês hoje. Grandes amigos aí, né? Parceiros. Prazer é nosso, meu irmão. Começa contando, Paulo, você é daqui? Como é que é? De onde você é? Cara, eu sou nascido em Pouso Alegre, nascido e criado aqui, né? Só tive um período da vida que eu fui fazer curso em São Paulo, né? Voltei. Mas Pouso Alegre é minha casa e a gente nunca pensou em sair daqui, não. Empreender aqui, acho que é a missão de vida familiar também, né? Meu pai, empreendedor, meu Teu avô, pai empreendedor também. faz o quê? Meu pai, ele tem empresa de autopeças aqui, meu avô de máquinas pesadas, né? E aí foi indo assim, né? Você foi para outro lado, não foi para o lado de Ah, não, automobilismo. é muita coisa, né? Aí era um segmento que não me chamava atenção, não. Essa parte de mecânica, carro, e eu já fui mais pro lado jurídico, de ficar atrás da mesa mesmo, pensando e escrevendo. Mas e aí, como é que foi? Desde o começo que você formou, você começou a empreender? Como é que foi isso? Cara, eu formei em 2018, né? E em 2018 para 2019 ali, eu estudei um ano para concurso público de cartório, na época. E fiz três provas. Olha que doideira. As três provas que eu fiz foram em capitais. Uma foi no Nordeste, foi Maceió, uma em Floripa e uma em Porto Alegre. Você queria ser dono de cartório, então, Queria mano? ser dono de cartório. Queria ser rico, né? Hã? Queria ser rico. Dono de Exatamente. cartório é brabo, hein? Mas aí essas três provas, eu fiz as provas, foram anuladas. Só que todas elas foram em alta temporada de viagem para essas cidades. Então, Floripa, peguei ali no verão também, peguei verão em Maceió, e aí tudo custa muito caro, né? Eu falei, cara, não dá para viver essa vida. E aí eu comecei a advogar, falei assim, vou começar a advogar aqui para ir pelo menos bancando alguma coisa. Comecei a gostar de advogar e fui empreendendo na advocacia e abrindo outros negócios aí também, conforme as oportunidades foram aparecendo e acabei saindo dessa vida de concurseiro aí. Deixa eu começar perguntando primeiro da Rap, que foi onde eu te conheci, né? Que É. explica pra gente o que que é a Rap e o que que ela faz. Cara, a rap, para mim, ela foi onde eu identifiquei o que faltou para mim na minha educação. Eu sou uma pessoa que eu sou ligado no 220, até pelo histórico que vocês conhecem já. Eu faço muita coisa e eu gosto de fazer muita coisa. E quando eu estudava na escola regular, eu era sempre reprimido porque eu não gostava de ficar quieto. Né? Eu era um aluno que era arteiro, ele não fazia as tarefas direito, porque eu não gostava daquele modelo escola, né? E quando eu conheci a rap, eu falei, cara, era isso que eu precisava e eu não sabia colocar isso no papel, né? O que, que seria essa escola para mim. E na rap foi justamente as habilidades que eu vi que me faltou na infância, na adolescência, que eu tive que desenvolver depois de velho, que é comunicação, oratória, né? Educação financeira, que eu tive que aprender errando, a parte de tecnologia, que eu tive que aprender depois da faculdade, porque na faculdade você aprende lei, toda a parte normativa mesmo, na É. interpretação, mas você não sabe aplicar aquilo, como que você vai gerir seu escritório, quais tecnologias você vai usar, o que, que existe, né, quais são as inovações do seu mercado. Então, eu vi que faltou muito isso na minha base. E o inglês, eu acho que é o pilar de todos, que agora a Rap começou também com a aquisição do Centro Britânico, né? Ah, que legal. Então é o desenvolvimento dessas habilidades que impactou, assim, eu acho que até a E hoje você aceita lá crianças a partir de quantos anos, ô Paulo? partir de 5 anos até 17 5 anos. anos. Cara, olha só pra você ver que doideira. A criança entra lá com 5 anos aprendendo educação financeira, robótica, inglês. Cara, a hora que sair, então, Não, e olha que, tipo assim, tem como a criança entrar com 5 anos não, e com 5 estudar? ela não faz educação financeira porque ela não tem muita Sim, não sabe nem. vivência ainda para entender, né? Mas a gente já trabalha atividades lúdicas que exploram a comunicação a partir da tecnologia de forma consciente e criativa. Porque muita gente confunde, né? De aula de tecnologia no mundo onde a gente está falando para as crianças ficarem fora da tela.
mas a gente precisa incluir a tela de uma forma onde a criança vai entender que aquilo é ferramenta e não um item de consumo, né? Que é ficar rolando o feed ali, E não é só jogando, tela, né? Tem questão de Arduino, Arduino, exatamente. trabalhar com É que é a essas coisas. robótica, né? É. Ensinar a programar ali. Acho que o diferencial lá é que o trabalho é projeto. A gente não tá formando só programadores, não está formando só pessoas que vão falar de investimento. A gente está formando pessoas que, independente da profissão que elas vão estar atuando, elas vão ser capazes de lidar com dinheiro, de usar a tecnologia de forma consciente, de falar bem, de se vender, né? Hoje todas as profissões precisam se vender e de se comunicar globalmente, que é o inglês, né? Tudo isso tinha que ter na escola, né? É Com uma certeza. discussão que eu vi outro dia na internet, o pessoal falando isso, que a escola não, hoje em dia, ela não prepara a gente para a vida, né? É A uma gente via, escolarização, né? Prepara você para o mercado de trabalho, né? Prepara você para não poder. prepara, né? Não Não, eu prepara falo, hoje. Tem na isso verdade, é também, o né? seguinte: prepara você para ser tipo um funcionário, um colaborador, Não, hoje não nem para isso. Hoje, empreender. hoje a escola te aprende a mal ler e escrever e um básicozinho de matemática. Exato. Fazer Por conta. exemplo, você não sai de lá sabendo fazer um imposto de renda. Você não sabe o que é um imposto. Não, nem, Você não ninguém vê isso, sabe. né? Não, Então, e parece, e assim, o projeto educação, ele é do século XX, né? Da Revolução Industrial. é, Então, era outro mundo. era outro mundo. E eu falo assim que a gente tem hoje um modelo de educação do século XX. Professores ali do final do século XX também, início do É, século XXI, mas já na transição, e alunos completamente inseridos no século XXI com todas as tecnologias que vieram. Então a gente não tem um formato de educação que é para dar certo, né? é. Então é um negócio ultrapassado com pessoas que estavam na transição e as pessoas que estão hoje têm ferramenta para tudo. E o futuro tá aí, né? E o Com a futuro está IA, aí. com computadores, tablets. Hoje, como diz, um celular, um relógio faz Exato. função de celular, né? Faz função de Mas telefone. olha que legal. Lá na Rap a gente tem uma oficina que a gente explora muito isso. Uma oficina que é aberta para todos, né? Que a gente faz, tem em parceria com a Unisul, né? Com o Centerbox, Fátima. Que a gente pega aquela sala, aquela cozinha e faz uma aula de culinária, onde as crianças elas passam no supermercado, entendendo o preço dos itens que elas vão Bacana. utilizar para fazer o prato. Elas aprendem ali a fazer o prato, utilizando a IA para ajudar elas a fazer receita, a calcular a quantidade, né? Então entra um pouquinho da matemática para conferir as contas também. E no final elas têm que fazer um pitch de vendas para os pais. E nesse meio tempo, né, a gente utiliza ali enquanto o prato está sendo feito, está no forno, essas coisas, vem a professora de inglês, ensina o vocabulário de inglês daquele Que prato. bacana. Então a gente explora todas as habilidades em um momento onde as crianças estão brincando, se divertindo. Então acho que a educação ela tem que voltar mais para o prático e através do prático você ensinar o macro, né? É. Porque esse negócio de, vou ensinar aqui você fazer essa prova que você precisa passar no Enem. Cara, mas o Enem, ele é uma etapa da sua vida, né? E o que você vai fazer depois? Você só aprendeu a fazer prova? É. É essa a preocupação que a gente teve quando a gente abriu a Rap. Não, e meu filho estuda lá, né? Lá no colégio também, tem as aulas da Rap. Pô, é muito legal porque ele tem um pouco de dificuldade para ler, né? Assim, tem TDAH, então ele lê com dificuldade, a gente ajuda ele a ler, mas nas aulas práticas lá, pô, ele adora. Porque é diferente, cara, né? Mão na E desenvolve a massa. criança também, É, né, Léo? Sim. você é colocado num ambiente diferente. Não é só você ler o que está escrito numa apostila e colocar numa prova, responder uma pergunta, né? Não fica na teoria, né? Tem a prática também, né? Mas olha que doideira, a gente está falando para empresários, né? Lá na sua empresa, vocês devem falar muito sobre o propósito, né? Qual o Uhum. propósito da sua empresa? O que o colaborador vai se engajar quando ele vai trabalhar para você? Qual que é o propósito da aula que o seu filho está tendo na escola? É o É, professor ficar lá na frente escrevendo no quadro, falando para ele? Se ele não enxerga o propósito daquilo, o engajamento dele, a capacidade dele de aprender é muito pequena. é Uau. verdade. Então, se você coloca numa atividade onde ele está se divertindo, tem a parte técnica, sim, tem a parte de conhecimento, mas ele enxerga aquilo como algo. É um meio para ele atingir a finalidade que é a brincadeira, né? A brincadeira dele ali, ele precisa saber sobre a parte da robótica, o Arduino, a parte de eletrônica. Tá, mas como que funciona isso na prática? Ele vai ver funcionando. É diferente. Ele Ele tá vai vendo. enxergar propósito, né? Exatamente. Ultimamente, às vezes a gente faz as coisas, né? Tipo assim, sem pensar. Igual, por exemplo, a gente respira no automático, a gente nem sente a respiração, né? E aí, quando você
vai trabalhar, prestar um serviço, né, nas nossas empresas, até na formação dos nossos colaboradores, quando você consegue ensinar o propósito, mostrar lá para por que tem que fazer daquela maneira, daquele jeito, seguir um processo na risca, né? E até às vezes melhorar esse processo, facilita tudo. Agora você pegar uma pessoa só para ela ir lá executar aquilo ali que você passou sem saber o porquê e para quê, fica Exato, difícil, né? exatamente. E o porquê que as empresas têm que fazer isso? Porque, naturalmente, no modelo escolar que a gente tem hoje, as escolas não preparam as pessoas para pensar o propósito daquilo que ela está fazendo. Então, ela vai ter que aprender isso com a vida, errando, né? E aí a gente tentou trazer essa etapa, ainda que fora da escola, né? O São José está com a gente lá, com a robótica dentro da escola, a gente tem parceria com a Maple Bear também, em Pouso Alegre. E, mas, em geral, né, as escolas não estão preparadas para essa mudança, né? Poucas estão. E quanto mais a gente fala sobre isso, mais os pais entendem a falta que isso fez para eles e começam a enxergar a mudança que isso pode ter lá na frente para os filhos, né? E tem um Até para isso negócio. mudar uma geração, né? Porque a Exatamente. nossa já foi praticamente, né? Mas Exatamente. a próxima geração que tá vindo, se a gente conseguir mudar ali, plantar uma sementinha para acontecer, né? É. Não, e tem um negócio interessante que é o seguinte: quando você sai para o mercado de trabalho, é lógico que é importante você saber português, matemática, tudo isso é essencial, claro. Mas o que você vai fazer, né, geralmente, no trabalho? Você vai resolver problema. Exatamente. E hoje em dia, quando a gente era mais novo, a gente saía pra rua, a bicicleta quebrava, a gente dava um jeito, arrumava. A gente resolvia muito problema. Hoje em dia, a molecada que fica muito né, na internet, então não resolve problema nenhum. E quer as Né? coisas fáceis, né? Aí Exato. você chega lá na Rap, por exemplo, A luzinha não pisca na hora da apresentação. e aí? Você tem que se virar. Exato. A coisa mais legal que tem que, tipo assim, eu tive que aprender muito, tá? Eu acompanhei algumas apresentações na Rap e eu sentia que eu falei, cara, não é possível. Na hora de apresentar, apagou a luzinha. Os pais vão achar que as crianças não fazem nada. Só que, na verdade, aí comecei a entender toda a parte pedagógica, né? Cara, faz totalmente parte do negócio. Às vezes, na tua empresa, você preparou o projeto lá, lindo. Chega na hora, tem uma falha ali que aconteceu uma falha. Como é que você vai resolver esse problema? Como que você vai lidar com Como que isso, você né? vai lidar com isso? Né? A gente teve os alunos lá da Rap que eles participaram de uma competição de robótica na Univaz ano passado. Eles eram os únicos alunos que era da 7ª série, o resto era tudo aluno que estava formando já em ensino técnico já. Então, 3º ano, já tinha até faculdade. E eles ficaram em 4º lugar com essa galera. E eles começaram a ficar tristes lá, não, porque o robô parou de funcionar na hora lá, era um carrinho, né? E a gente poderia ter ganhado. Aí eu falei para eles, olha o cenário. É a primeira competição que vocês vieram. O que esse erro ensinou para vocês? O que vocês precisam tirar do carrinho ou mudar para o próximo? Aí eles chegaram, na aula seguinte na Rap, eles já fizeram um projeto de como melhorar o robô pro ano que vem. Né? Ah, muito Então, legal. Isso é uma coisa bacana, porque outra coisa, frustração, né? Da exatamente. criançada hoje em dia. Meu filho faz jiu-jitsu e eu notei também que, sabe, quando a gente começou, quando ele ia perder, tava perdendo uma luta, pô, ele chorava, ele ficava bravo. Legal ele não querer perder, só que ele não tinha ele não conseguia controlar o emocional de perder. Sim, Com o tempo, né? O jiu-jitsu é um exemplo, mas na rap é a mesma coisa. Com o tempo você vai treinando esse emocional também, de entender que você não vai ganhar sempre. E você tem que saber lidar com a Com a derrota ali, frustração, né? a frustração da derrota e se preparar para quê? Para no ano que vem melhorar o robô para você competir melhor. E pode ser que no ano que vem termine em quinto e sexto. E tudo bem, pô, mas melhorou que o ano passado? Melhorou, então vamos de novo. Isso é legal pra caramba, né? Porque na escola a única coisa que a gente vê também é assim, ou você tirou nota boa ou não tirou. exato. É um parâmetro de frustração, mas não sei, pra meu ver, é meio. É, Pro dia a é, é, dia é meio. é que muda, porque assim, às vezes naquela prova você não estava num dia bom. E você não conseguiu lembrar de certas coisas que você lembra no seu dia a dia. E eu sou assim, hoje, a Amanda, minha noiva, que tá ali, inclusive, né? Eu sou uma pessoa que eu adoro curiosidade. Então eu tiro umas coisas de história da cabeça que eu falo, cara, mas se tivesse uma prova disso na minha adolescência, eu não saberia escrever isso na prova. Mas eu lembro as coisas assim. Então eu acho que você medir o aluno por uma prova, por uma nota, já passou essa época, né? É, Então hoje a gente trabalha num ambiente onde
o mundo, ele não espera, ele não vai ver seu diploma, né? Não vou te contratar pelo seu diploma, eu vou te contratar pelo problema que você vai resolver para mim. E a gente estava conversando outro dia, né? É, a gente está num mundo onde todo mundo tem acesso a tudo. Tudo que é informação você tem acesso na ponta da sua mão. Então, esse não é o problema, né? Ter atitude, a criançada hoje em dia, ter atitude é o que vai fazer a diferença. Então, não importa se você sabe história ou não sabe. O que importa é o seguinte: daqui a pouco vai ter criança que vai, com atitude, né, começar a utilizar tudo isso para fazer coisas, e vai ter aquele que vai ficar na média, só estuda, tira nota e passa e tudo bem. Só que aí daqui a pouco, quando cai no mercado de trabalho, né? De repente o cara é bom aluno, tira nota boa, mas, pô, não tá acostumado a enfrentar uma frustração, um problema, e aí depois entra numa empresa, se frustra, não sabe por que vai bem. Esse diferencial aí que a Rap traz, eu acho fantástico isso, cara, porque te coloca em situações que na escola você não Sim. deveria, mas não entra, né? Exato. Mas eu não acho que é culpa da escola em si, eu acho que é o sistema educacional mesmo, né? Acho que você vê o movimento das escolas tentando mudar, tentando agregar. Dá um passo. Você vê o São José, onde meu filho estuda, vocês estão lá fazendo a Exato, parte exato. robótica e tal, é um passo a mais. E eu acho que isso começa aos poucos, né? Uhum. Infelizmente já era para ter acontecido, mas a gente está engrenando aí com novas mudanças e é o que você falou. E eu acho que acho que todos os negócios que até eu tô mexendo hoje, né? Que a gente estava conversando antes, eu levo muito essa premissa, né? De que hoje o mundo é cheio de opções. É o que você acabou de falar. Eu falo que o mundo é um streaming. Porque hoje o streaming você pega, você tem Netflix, HBO e tal, tem 1 milhão de streaming, e você tem 1 milhão de opções e você não consegue escolher um filme pra você assistir. Você senta lá às 7 horas da noite, dá 8h30, você nem decidiu o filme que é. Antigamente a Já gente passou o tempo, assistia. né? Antigamente assistia o que passava na televisão. Exato. E eu falo que nós, né, eu acho que profissionais, donos de negócio, principalmente na área de educação, mas também na minha área jurídica, eu falo que os nossos negócios têm que ser igual ao cinema para as pessoas, para resolver os problemas das pessoas. Por quê? A pessoa vai chegar, ela viu que você resolve aquele problema, ela vai comprar o seu ingresso. Ela vai sentar lá e ela vai resolver aquele problema. Por quê? Porque existem aqueles profissionais que colocam tudo para a pessoa ali e falam, vou fazer isso, 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 isso. A pessoa trava, ela não sabe decidir mais. Hoje as pessoas têm muita opção, cara. É. E eu tava conversando com um amigo esses dias que falou, cara, as pessoas saem hoje de faculdade de medicina, saem da faculdade de engenharia, de direito, e tem um leque de opções muito grande. E essa pessoa, ela sai com uma técnica muito boa, às vezes. A maioria delas, né? O cara é um super bom médico, pessoa super profissional do direito. Só que para outras coisas, acaba que não sabe resolver, se frustra, toma decisões erradas, O emoção. principal defeito que eu vejo aí nessas profissões que você falou é que as pessoas saem de lá sem saber se vender, né? Exatamente. Eu tenho uma grande dificuldade hoje com rede social. Tô começando agora, né? E por muito tempo, cara, por conta de focar muito na técnica mesmo, a gente não fica preocupado. Fala, não, eu sou bom no que eu faço, as pessoas. Eu vou começar a fazer caso aqui, as pessoas vão começar a me conhecer. Na verdade, não, né? Hoje eu até tiro o meu próprio pé, né? Porque eu falo disso para os alunos da rap, que eles precisam aprender a se comunicar, se vender, né? E eu não estava fazendo isso. Então, hoje eu vejo a importância de aprender a lidar com rede social, de aprender a se posicionar, mas nem isso também. Eu acho que é uma questão de você não é preparado para o mundo, você é preparado para aquela profissão e executar aquela função. Só que em volta daquilo tem muita coisa. Para a sua vida, você vai usar a sua profissão. Então, o médico, ele vai precisar comprar um imóvel, ele vai precisar, não sei, alugar uma sala, ele vai precisar gerenciar pessoas, ter uma secretária, ter uma pessoa que ajuda a Treinar a fazer exame, secretária, treinar, Pagar saber imposto. fazer. pagar imposto, né? E muitas vezes a gente não prepara essas pessoas para essas funções, que são funções de qualquer ser humano hoje. Né? E aí, aproveitando que você falando que, né, a ideia é resolver problema, eu queria falar lá da Ferraz Teodoro Advogados, que você resolve alguns problemas, principalmente na área imobiliária, né? Conta pra Bastante. gente um pouco como é que é essa parte de advocacia. Cara, a área imobiliária me encanta desde a faculdade, né?
Até eu fui estudar para cartório para assumir um cartório de registro de imóveis lá atrás, né? Que era minha vontade. E depois a gente foi atuando lá no escritório, atendendo empresas, empresarial, e a gente foi indo atrás de empresas do ramo imobiliário mesmo. Então, indústria de construção civil, lojas de material de construção, e incorporadoras, loteadores, investidores também, né, no mercado imobiliário. Então, auxiliar ali na compra e venda, aluguel, fazer toda a parte contratual e fazer planejamento de empreendimentos. Então, o cara vai subir um prédio ali. Como que vai ser isso? Como que vai ser esse formato jurídico? Porque tem muito isso, justamente do que a gente estava falando agora. A pessoa ganha dinheiro numa outra profissão, vê lá, nossa, cara, tem um imóvel aqui que era, sei lá, do meu pai, do meu tio, vou subir um predinho ali. Só que a pessoa não sabe o tanto de coisinha que tem juridicamente possível você fazer uma incorporação dessa, que pode te dar um regime especial de tributação se você fizer corretamente. Se você contratar errado, isso pode te dar um prejuízo enorme lá na frente, você está achando que você está ganhando dinheiro. Então, com isso, eu estou focando muito em trazer esses investidores, né, de outras áreas, através de uma assessoria onde a gente atua como um conselheiro nessa parte, onde você vai investir seu dinheiro no mercado imobiliário, como você vai fazer isso, e a gente toca para você depois que você decidir o que você vai fazer. Te trago possibilidades através de leilão de imóveis, te trago aqui loteadores que estão lançando loteamentos no local que você estava mapeando. Tem um incorporador que vai lançar um prédio. Ele está procurando um terreno. Eu sei que você tem um terreno aqui, ó. Vamos fazer essa Você liga, faz a né? conexão, né, Faço a conexão e a gente estrutura toda a parte jurídica para que aquilo saia do papel. do papel, mas de forma responsável, né? Que não deixa ninguém no prejuízo lá na frente. Legal. Dá um exemplo, então. Vamos supor, bem arroz com feijão mesmo. Eu tenho um terreno, não sei o que fazer com ele. Posso te procurar lá, você Ele vai... tem, viu? Tem? Não, não tenho, mas supondo que eu Não tem, tivesse... não? Acho que tem, moço. Então, como que a gente atua hoje, né? A gente atua com grandes parceiros, né? No escritório lá, a gente tem corretores que são parceiros do escritório, que a gente chega e fala para eles, olha, a gente tem um terreno nessa área aqui e tem incorporadores que estão buscando esse terreno, quanto que você avalia o terreno, a gente faz toda essa parte junto com vocês, né, com o cliente, e entrega possíveis cenários, né? Cenário 1, você vai permutar o seu terreno como incorporador, vai subir um prédio e te dar 2 apartamentos, um exemplo, né? Um cenário 2, olha, esse seu terreno aqui, na localização que ele está, melhor deixar ele parado alguns anos, que parece que o plano diretor aqui de Pouso Alegre está trazendo coisas boas para aquela região, que eventualmente lá na frente vai te beneficiar ainda mais, você vai conseguir uma incorporação melhor, que vai te dar mais resultado. Então a gente faz todo esse estudo, e esse estudo traz também essa parte de estudar a lei municipal, de falar, olha, seu terreno aqui, ó, Pouso Alegre está indo para lá mesmo. Você vê o plano diretor de 2018, o plano diretor de agora, né? 2018 não, acho que foi 21 anterior. Então você vai fazendo ali um histórico da cidade para onde ela está indo e mostra para o cliente. Olha, aqui dá para você fazer isso, isso, isso. Dá para você permutar, dá para você pegar outra coisa. E a gente faz toda essa estrutura jurídica. Você gera o negócio e faz a parte técnica jurídica. Exatamente. Isso só atuando só em Pouso Alegre ou na região toda aqui? A gente atua a região toda, a parte de leilão de imóveis a gente faz nível Brasil, né? Então, com parceiros locais, né? A pessoa tem interesse numa região tal, a gente já busca parceiros ali para fazer avaliação imobiliária, a gente pesquisa em sites de venda de imóvel também para entender os valores, entregar um relatório mesmo para o cliente tomar a decisão se ele vai querer investir, e aí junto com isso a gente faz um planejamento financeiro, né? Para o cliente falar, olha, segundo as pesquisas que a gente tem de dados disponíveis, nessa região vale a pena você dar lance até tanto. E aí a pessoa se compromete a dar aquele lance ali, se ela der a mais é o risco dela, né? Mas a nossa ideia é justamente trazer essa lucratividade. O que você está buscando? Vai ser primeira moradia. Então você não está preocupado com desconto. Você está preocupado com um imóvel em boa localização com um valor um pouco abaixo do mercado. Mas não precisa ser um desconto de 40%, 50%. Né? Porque o leilão de imóveis também permite financiamentos que não tem no tradicional. Isso que eu ia te perguntar, como é que funciona mesmo esse negócio de leilão? Você Funciona. consegue bons negócios de Você tá verdade? falando aqui com o especialista, viu? Esse cara aí, eu falar pra você, tá Funciona fazendo grandes muito bem. negócios aqui na cidade e região. Funciona muito bem. Por exemplo, leilões da Caixa. Leilões da Caixa, você tem possibilidades de financiamento onde você dá 5% de entrada e financia o restante. E hoje, em média, está saindo aí 9 a 11% anual. Repete estranho pra você ver. 5% de 5% entrada. de entrada.
do imóvel. Você Exatamente. arrematou. Você não precisa ter o dinheiro tudo para poder comprar um imóvel no leilão. E você consegue financiar o restante. Dependendo do imóvel que você pegar, se for para revenda, por exemplo, você pega com um desconto grande, você dá essa entrada, usa parte do dinheiro que você já tem para fazer uma reforma ali, vende, antes de quitar o financiamento, a pessoa assume o restante e você tira o ágio ali pelo valor de mercado que você conseguiu vender. E quando vai Ó, para leilão, não é porque tem algum problema? Quando você compra, você assume esse problema, ou o problema já é Não. resolvido? Como é que funciona isso? Você pode assumir problemas, né? É. Então, o nosso trabalho é justamente isso, identificar oportunidades onde... Filtrar ali o. Exatamente. Por quê? Porque hoje, qual que é o maior risco de leilão? É você entrar num leilão onde tem uma pessoa que já abriu um processo de uso capião, por exemplo. Né? Que o imóvel foi leiloado, estava no nome de outra pessoa, só que tinha uma pessoa que já estava 8 anos morando ali e entrou com processo. Né? Ou está prestes a entrar com processo, enfim. Isso pode te gerar um grande problema. Né? Mas o que, que a gente faz? Verifica a ocupação do imóvel, a gente verifica toda a parte documental, a gente vai ver se tem processos abertos contra a pessoa, analisar o risco, né, Paulo? analisar o risco mesmo. Então a gente faz um relatório pormenorizado para o cliente. Se tiver ocupado, como que está essa ocupação? Quando está ocupado é a uma das melhores oportunidades. Por quê? Porque os investidores que são ali iniciantes Não fogem, entra. não entram. Mas muitas vezes a ocupação é tranquila, você consegue tirar a pessoa numa negociação. Você consegue. Ah, a pessoa encrespou aqui. Cara, você entra com uma liminar, 3 meses, 4 meses, já Às saiu de vezes o lá. dinheiro que você economizou ali, né? Sobra uma beirada ali a mais, você, sei lá, vai lá, paga 6 meses de aluguel para aquela família, né? Para aquela pessoa lá, Uhum. ajuda, dá uma ajuda de custo. O que muita gente faz é, na negociação, paga a mudança. Então, paga a mudança para você, paga o primeiro aluguel. As pessoas negociam de várias formas. Por quê? Porque se você não pagar a mudança, você vai pagar custas num processo judicial. Então, E a né, pessoa sabe também que se ela não aceitar aquilo ali, daqui a pouco vem alguém e tira vem, ela. oficial de O oficial justiça, de justiça vai polícia, tirar, né? É, já sabe que vai dar problema, né? é. Só vai tentar ao máximo Exato. manter aquela situação. E a gente faz até uma pesquisa. No escritório a gente toma um cuidado maior, que a gente faz uma pesquisa, por exemplo, está ocupado. A gente tenta descobrir, né, alguns dados da pessoa que está ocupando ali, e aí a gente vê se ela tem algum processo, se ela já tem alguma passagem ali de agressão, alguma coisa, porque se for uma pessoa que já tem um histórico de agressividade, a gente fala, olha, fica com risco aqui, mas se a pessoa não quiser sair, a gente entra com um processo, é tranquilo também. Hoje a legislação, ela protege muito o investidor de leilão. Então você consegue fazer aí Já é um umas coisas. mercado bem consolidado, né? Esse de Sim, leilão. sim. Assim, é uma lógica. Os bancos eles não podem ter ativos imobilizados, né? Então, quanto mais ativo imobilizado o banco tem, menor a liquidez dele. Uhum. O banco ele precisa de liquidez, né? Porque as pessoas precisam fazer transações ali, ele precisa ter o dinheiro. Então, quando o banco ele tem um estoque muito grande, ele Ele queima precisa, ele mesmo. precisa desovar isso. Então, você vai ver aí venda direta da Caixa com descontos absurdos também, que dá para entrar. Então, a gente tem diversas possibilidades. Tem Santander, Itaú, o Bradesco, esse tempo atrás, fez um mega saldão ali de leilões com financiamentos muito atrativos mesmo. E justamente por isso, porque o banco ele precisa da liquidez. E quando ele tem imóvel imobilizado ali, aí já era. E aí você trabalha só com leilão de imóvel ou tem outras coisas? Não, Carro, sei lá, automóvel? hoje eu trabalho só leilão de Mas imóveis. existe outros tipos de leilão. Existe. E, assim, a lógica É a mesma. é um pouco parecida, né? Mas eu prefiro focar no leilão de imóveis, que já tem muita coisa para fazer. Imagina, não, ainda mais que você tem um foco ali da empresa, né, focada Em em imobiliário. imobiliário. Mas me fala uma coisa, falando de empreendedorismo. A primeira empresa que você abriu foi a de advogado. Foi advocacia. Quando é que vocês contrataram a primeira pessoa? Primeira pessoa, a gente abriu em 2019, foi em 21 a gente contratou a primeira pessoa. E como é que foi contratar a primeira pessoa, sair Cara, do... pra mim foi. Até hoje, às vezes, eu fico um pouco incomodado de delegar algumas coisas, né? Porque eu acho que na advocacia em si é um serviço muito técnico, jurídico mesmo, interpretação. Então, por mais que você tenha um time treinado, existem interpretações diferentes no próprio time, né? Porque é um serviço intelectual, um serviço onde a pessoa, ela estudou com um professor diferente que adotava uma tese ali que é diferente da sua, né? Uma tese minoritária, outra já é mais da majoritária.
e a gente tenta trazer uma uniformização de tudo isso no time, só que aí, mesmo assim, acaba dando uma divergência ou outra em alguns trabalhos que a gente tem que falar, não, peraí, escritório é nosso aqui, vamos fazer dessa forma. Mas eu acho que a advocacia em si, a gente trabalha com pessoas que, assim, presume-se que já sabe pensar bem, né? Porque a gente tem outras empresas que a gente fala assim, cara, parece que a pessoa não quer pensar o problema, né? Não, ela que joga pro outro. E na advocacia a pessoa já sabe, já sai da faculdade sabendo que tem que resolver problema. Pelo menos isso a gente Tá bem já alinhado. tá bem alinhado, né? Mas a gente, acho que delegar para mim ainda é uma coisa que eu faço, mas não sou Você 100% ainda, você ainda é confortável. centralizador ainda, você gosta que as coisas passam por Eu você. gosto de revisar. A gente tem bastante IA no escritório, né? Em processos internos, a gente não entrega nada 100% de IA, né? Porque tudo tem que passar por revisão. Mas mesmo assim, eu tento trazer um pouco da revisão de tudo que é feito para mim ali, principalmente nessa parte de leilão, porque são riscos que a pessoa contrata um risco agora, mas provavelmente vai ver daqui 4, 5 anos. Então tem que estar tudo bem organizado ali para não trazer esse risco que a pessoa vai ficar sem saber, né? Uhum. Então a gente faz todas essas validações. Então a gente tem processos de validação dentro do escritório também. Olha, deixa eu falar um negócio que você está falando aí que você tem a IA dentro do escritório, mas você também tem uma empresa que faz os agentes de IA, né? Eu sou sócio só, Você é nessa aí. sócio, né? Mas fala um pouco mais sobre isso, essa automatização nas empresas, agora com essa questão da IA nas empresas. O pessoal hoje tem usado o ChatGPT, né, que é o mais conhecido e tal, mas aí tem o do Google, né, que é o Gemini. Mas assim, como que funciona essa questão, assim? Como que na prática a pessoa pode entender e assumir, sabe, aumentar a consciência para isso, e implementar isso, por exemplo, na sua empresa? Cara, eu costumo dizer que nenhuma IA vai salvar uma empresa sem processo. Isso é nítido, assim, É. porque eu falo que nas conversas que eu tenho ali com o pessoal que a gente já está fazendo alguns projetos, eu identifico que muitas vezes a gente fica corrigindo mais processo interno da empresa do que implementando IA. Porque a implementação da IA hoje, com essa IA generativa, você consegue treinar ela com prompts muito. Isso é muito tranquilo de fazer. O que mais dá trabalho é que o meu sócio, o Matheus, faz, né? Que é a parte de integração, de sistema, fazer ali, eventualmente tem que ter Fazer um as coisas software. conversarem, né? Isso, né? Isso acaba demandando mais. Mas o que a gente mais vê são empresas que ainda não têm processo consolidado e querendo implementar IA no processo. Aí ela só vai criar mais um ponto Mais um para problema, mais né? um Em vez de ser problema. solução, vai ser problema. Exato. Então, por exemplo, você pega uma empresa que quer colocar um chatbot, né? Que igual ocorreu aí. Mas o estoque não está comunicando 100%. Ele tem o estoque físico que não comunica com o estoque que está nas plataformas de e-commerce. E aí, na hora que você coloca a IA vai responder na plataforma de e-commerce, vai falar que não tem o item, mas está lá no estoque físico. Então, Ou seja, o problema não era IA, o não é problema é a IA. desorganização da empresa. Exatamente. Então acho que assim, as pessoas estão apostando todas as fichas na IA, só que elas não estão olhando para dentro da empresa ainda. Então, quando eu falei até do meu escritório, que a gente tem processo de IA, cara, eu não coloco em tudo. Vou falar assim, olha, o que que a IA vai ajudar hoje no processo que eu tenho? Pô, já tem processo delimitado aqui de distribuição de demanda, tá tudo funcionando certinho. Onde que vai ser? Na parte por exemplo, análise de documento, né? De grandes documentos. Aí entra a parte de cibersegurança também, né? A gente precisa entender como que essa IA vai analisar os documentos, quais documentos vão ser colocados. A gente só usa para documentos públicos, a gente não coloca documento confidencial de cliente, porque isso pode ser vazado, né? Dentro da plataforma. Então, a gente cria processos onde a IA vai agilizar, mas que não vai tirar o processo intelectual da advocacia, que eu acho que é o diferencial que vai trazer aí resolução de problemas para os nossos clientes. Então, as empresas têm que entender o que o meu cliente precisa, onde a IA no meu processo vai entregar mais experiência do cliente, né? Por quê? Agilidade, talvez, né? Então, a gente já viu IA para empresas de logística, onde faz ali análise das rotas para entregar quais as rotas estão dando mais problemas, quais as rotas estão ali Às vezes, análise em tempo real do trânsito. exatamente, né? Vai integrar ali com as plataformas já disponíveis, entender ali como que está o trânsito na região, fazer um desvio de rota, né? Já informar isso antes do caminhão sair, eventualmente.
E tem também IA já, que é só um chatbot no WhatsApp que responde e já melhora a empresa assim, de satisfação do cliente de 150%, né? Um NPS. Então, não precisa criar complexidade. Só você ver ali, ó. Cara, meu processo tá bonitinho hoje. Isso que você falou é legal, cara. Sabe o Madeirite? Sei. Quem não conhece o Madeirite é aquele cara que fala meio-dia, sextou, Meio-dia. Quem fez, fez. Quem não fez. Cara, eu vi uma entrevista dele muito legal outro dia, ele falando o seguinte, que ele é contratado para fazer propaganda, né? Você Virou colocar no garoto Instagram, propaganda. garoto propaganda, só que ele você não pode chegar lá e contratar ele. Por quê? Porque ele pega e faz o seguinte, deixa eu ver se a empresa do Paulo tá preparada para receber A demanda a que vai demanda, chegar. porque assim, imagina ele faz uma propaganda e aí amanhã tem 5.000 ligações. Você consegue atender isso? Se você não consegue atender, você contratar ele é um tiro no pé. E ele você vai falar assim, não funcionou, é ruim. Então, antes dele dar o sim, eles fazem uma auditoria para entender se quem está contratando ele tem a capacidade de receber a demanda que ele vai gerar. E se não tem, aí ele ainda vende uma consultoria para você Se 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 preparar. preparar adequar. para ter demanda. Então, cara, eu acho isso fantástico, né? É o que você está falando. Às vezes a pessoa acha que, eu vou contratar um influencer e resolvo meus problemas. Não, não. Cara, se a tua empresa está sem processo, está sem capacidade de entrega e tal, cara, você pode contratar o Neymar para fazer propaganda. Você não vai dar Exatamente. certo. Não, Né? vai acabar fechando sua empresa, né? Hoje é o Exatamente. maior Satisfação. gargalo, né, das empresas, é essa questão, né? Às vezes tem empresa que contrata tráfego pago, faz lá, investe, né, milhares de reais em tráfego pago, e aí você vai ver, não funcionou, não deu certo, aí você vai enxergar para dentro da empresa, não tem, Processo comercial zero, né? processo comercial, questão de atendimento, às vezes do atendimento vai para o vendedor, às vezes a pessoa não é vendedor, ela é um atendente, Sim. né? Não, e eu falo assim, a IA, hoje o que mais tem procura, né? Eu acho que o que mais foi difundido também pela simplicidade de fazer foi chatbot de IA, né? É. E isso resolve muita coisa, de atendimento e tal. Só que o que adianta resolver um atendimento ali, um SDR na sua empresa, sendo que passou do SDR, ninguém responde mais a pessoa. Na hora que transferiu para o humano, a pessoa ninguém responde. Ah, a IA não está dando resultado. Mas, lógico, a IA Vai até um ela não certo vai ponto. colocar o produto dentro da caixa e enviar, né? Ainda tem que ter humano para fazer isso. E as pessoas elas meio que estão o tempo todo tentando transferir, né, A a responsabilidade. responsabilidade e tentar justificar os erros internos da empresa, falando assim, não, mas o software que eu contratei não resolveu o meu problema. Peraí, o problema não é do software. Você pode contratar aqui o maior software do mundo. Se a pessoa Se não não se tiver dedicar ali a execução, aprender e não executar, não vai ter exatamente, resultado. exatamente. Falando nisso, falando em erro, você como empreendedor, qual que foi o maior erro que você já cometeu como empreendedor? Cara, eu acho que a parte de deixar emoção, e eu falo isso por experiência própria, porque o Gil tem acompanhado, né? Esse ano eu tô falando não para muita coisa, e antes eu falava muito sim, né? Até esse número de empresas que tem hoje foi na época que eu Falava assim pra falava sim tudo. para tudo, né? Hoje eu gerencio muito bem, ainda preciso melhorar, mas eu falo que não sei se você já leu aquele livro do Essencialismo. Eu não li, mas eu sei qual é. Ele tem uma página que é uma bolinha assim com várias setas, né? Que é a energia. Então, se você tem energia dissipada para vários lugares, a setinha é desse tamanho, né? Você não consegue dedicar muito para aquilo, para Uhum. todas as coisas. E tem uma que é uma bolinha com uma seta só que ela vai lá em cima. Então, eu vejo que hoje eu estou dando focos, períodos de foco maior para cada negócio, ao invés de estar focado, tentando estar focado 100% em todos ao mesmo tempo. Então, esse foi meu maior erro. Até É o porque foco. você tem várias. Você tem as empresas, mas também você participa, né? Da cidade, né? De algumas Sim. associações, como a CIPA, o NEMPA. Fala um pouco das suas funções, dos projetos que você tem feito nessas instituições. Mas eu falo até trazendo isso, mas continuando, né? Essa questão do foco, o que me permitiu só fazer isso tudo foi ter sócios que executam muita coisa. Você Então, ficou na parte estratégica e eles no operacional. a Amanda, minha noiva, cuida da rap lá, junto com a Kimberly, que é a coordenadora, né?
E hoje no meu escritório tem meu sócio também que atua bastante na execução. Nós dividimos a execução no escritório. Temos equipe lá também. E na de IA, que eu sou só sócio ali, ajudo na estratégia, às vezes até indicando clientes, né? Tentando trazer clientes para dentro. Mas não executo nada. E nas associações, né, a CIPA, a NEMPA e no Cicobi Creditas, eu conto com várias pessoas também. Então, é divisão de tarefas, né? Na CIPA a gente tem feito bastante palestra aí para os empreendedores, inclusive fizemos de IA, vai ter uma outra agora de IA, Sim. né? Que a gente vai trazer, Na prática ainda. como que chama a moça que vem? A Carol. Carol, né? Carol, ela é de Poços de Caldas, ela é associada do Clube de Empresários em Poços, e ela vai vir fazer uma oficina, né? De como implementar Na IA prática mesmo, você vai levar notebook, vai sentar lá e vai programar e vai sair de lá Exatamente. como diz, com um projeto em execução. E o NEMPA a gente está agora um pouco mais de um ano, né? Uma reestruturação interna. O NEMPA, não sei se vocês lembram, a gente auxiliou no processo ali de trazer o Pouso Hub, né? Que é o prédio que vai ser feito ali de inovação, que é o Igor acabou de divulgar esse tempo atrás lá, que é a Unifei, está vindo para cá com curso de IA. Então o NEMPA ele foi um catalisador aí desse projeto, junto com o município, né? E a gente está reestruturando internamente para a gente conseguir trazer ainda mais projetos que agregam a esse Pouso Hub para a cultura empreendedora e inovadora de Pouso Alegre. E com isso a gente está trazendo o NEMPA hoje como uma ponte, né, que faz conexões. Então o NEMPA não vai ser somente, igual era antes, uma instituição que faz os eventos, né? Vai ter sim os eventos do NEMPA, só que o NEMPA ele vai ser uma instituição que ela vai fazer um meio campo com vários atores. Então é conectar eventualmente o clube de empresários com alguém que está precisando de um conteúdo que o clube já oferece, a gente vai fazer. É um exemplo, né? Mas não sei, a gente está estruturando isso ainda, como que vai finalizar esse projeto para a gente começar a atuar como esse integrador, né? A gente chama de. O NEMPA ele vai ser a cidade é o hardware, né? E o NEMPA é o software ali, né? Bacana. Que faz funcionar, né? Que é o Top. bem bacana o que a gente está montando agora. Mas isso aí vai ser divulgado ainda, vai ter um evento de divulgação desse novo projeto. E lá eu conto com várias pessoas, né? Então tem o Maurinho, o Thales, que estão com a gente lá. Agora entrou o Matheus, que vai ficar na parte executiva, a Eveline, que estava atuando com a gente também nessa estruturação. Então a gente está atuando ali para Legal, trazer ainda Pouso mais. Alegre na onda da inovação, meu amigo. Nós estamos aí Exatamente. fazendo um movimento, Silicon Valley. né? Top demais. A gente tem Santa Rita aqui do lado, né? Por que que a gente Pois não é, Santa Rita é o Vale exatamente. da Eletrônica. Pouso Alegre vai ser o quê? O pouso da inovação? Ah, e hoje já saiu até uma frase Aqui vai ser Já o. tá inspirado, hein, né? Gil? Aqui vai ser o Vale da IA, né? Do sul de Minas aí. Da hora demais nesse movimento que está acontecendo na nossa região. E como as coisas têm acontecido rápido, né, Paulo? As coisas estão assim. Parece que a gente está rompendo a barreira do tempo, né? Tudo acontece muito rápido, né? Não, e eu falo que a gente muitas vezes está preocupado demais. É aquela questão da Netflix, né? A gente fica vendo muito que pode ser feito, que pode ser feito. Mas a gente tem que parar e olhar o que a gente consegue fazer com a ferramenta que a gente já tem. Depois a gente busca novas ferramentas, né? E eu acho que esse passo atrás é o que mais falta hoje nessa sociedade que tá tudo acelerado, cara. Todo mundo. Ó, você abrir o seu Instagram agora, se você colocar inteligência artificial, você vai ficar Ó, o dia o dia inteiro. inteiro com um monte de gente te falando que você tá perdendo tempo por não ter colocado IA no seu negócio, mas você nem sabe onde que vai colocar isso no seu É. negócio. Então, entender mesmo onde que você tem gargalos, se esses gargalos são resolvidos por IA ou por um humano mesmo, pela sua cabeça, né? Na verdade, é comprar habilidade, né? Quando você compra habilidade, compra conhecimento, sabedoria, aí as coisas facilitam o ambiente que você vive, né? As pessoas que com você convivem. Se você vive num ambiente de escassez, vive num ambiente que, né, ninguém é empreendedor, como é que você vai conseguir ser empreendedor? Exato. Né? Vai todo mundo ali falando pra você, não, sou mexe com isso não, arruma um emprego, né? Muita gente Não, fala isso, né? mas eu acho que tem, assim, não são todas as pessoas que precisam ser empreendedoras de abrir empresas, né? A pessoa pode arrumar um emprego e ser intraempreendedora, mas ela ser uma pessoa capaz de resolver problemas, Ela pode empreender dentro da empresa do patrão, por exemplo. e ela pode
ter uma carreira inovadora, né? Esses dias a gente teve uma competição da rap nacional, que foi Ideaton, né? E o desafio foi que as crianças imaginassem e fizessem um projeto sobre as profissões que elas achariam que teriam no futuro e quais elas gostariam de ser. Aí, a que ganhou em primeiro lugar na de adolescentes foi aqui de Pouso Alegre, lá da Rap de Pouso Alegre. E ela fez a profissão que era gestora de IA na parte de. Nossa, cara, eu esqueci a nomenclatura, mas ela faria a parte social, de entender quando uma IA errasse, como que seriam as consequências disso? Quem que iria resolver esses problemas, né? Por exemplo, Assumir a responsabilidade. exatamente. Por quê? Porque vai ter IAs que vão estar trabalhando em medicina, dando remédios, prescrevendo tratamentos, né? E se essa IA fizer um tratamento errado, um negócio errado? Como que vai funcionar isso? Quem é o responsável? É a empresa de IA ou é o hospital, sabe? Quem que vai resolver esse problema? Quem que vai reprogramar essa IA para ela não errar mais nisso? Então, são essas pessoas, ela falou que é essas pessoas que vão dominar Uma ali a parte discussão social. moderna, né? Um problema que não tinha até pouco tempo atrás, que tem que começar a ser pensado. É. Muito legal. Você sabe qual que era a profissão? Procurei pra gente, depois eu falo aqui. Boa. Mas é um negócio assim que eu falei, cara, uma adolescente de 13 anos, ela pensou numa profissão que, pra mim, cara, Nem existe. vai resolver na hora que entrar na justiça lá, o juiz vai entender. Mas não, vai ter aí compliance de empresa que vai ficar só tratando disso. De entender o que está sendo feito com a IA, se isso está de acordo com a legislação, como que vai ser isso interpretado pela população, se é aquela, sabe? São coisas que a gente nem imagina que tá aí já, né? Ponto muito legal, né, cara? Top, né? Essa molecada hoje em dia pensando em coisas que a gente nem. Não tem E, ideia. cara, e pensar que quando eu tinha aí uns 10, 15 anos, eu só queria andar de bicicleta, vender jornal, vender picolé. E hoje você pode empreender, você pode gerar um negócio com o celular na mão, né? Sim, sim. E, cara, é surreal o número de ferramentas que a gente tem hoje e o tanto que a gente é paralisado por isso, né? Então é aquele negócio do Netflix e o cinema. Você Às vezes acha a que, gente tipo tem que assim, voltar ô pro Paulo, cinema. Escolhe É, uma coisa e vai. olha só pra você ver que doideira. Hoje a infinidade de ferramentas que tem. Tipo assim, o que você acha, por exemplo, da pessoa que fica ali só testando, vendo essas ferramentas e não pega uma e aplica? O que você tem a falar, por exemplo, disso? Cara, eu vejo, e isso é uma falha minha às vezes também, tá? Porque eu tenho muitos períodos que eu sou uma pessoa que eu fico pesquisando muito sobre esses assuntos. E às vezes você pesquisa, você fala assim, será que dá para aplicar aqui? Aí você vê, você não acha uma pessoa para aplicar aquilo, você entende que aquilo você vai ter que fazer do zero, e você já tem vários outros problemas para você resolver, você vai ter que parar isso aqui e fazer. Então, às vezes, não é da pessoa, né? Mas eu acho que a gente precisa ter. Isso é uma coisa que eu gosto de falar muito, que hoje eu vejo a importância de ter pessoas capazes do nosso lado. Então, às vezes, cara, a gente evita de contratar uma pessoa. Ah, não, acho que isso vai sair caro, e tal. E aí você não faz. E aí a gente fica ali preso no mesmo processo, porque a gente acha que a gente pode fazer, mas a gente não pega para fazer porque não tem tempo. E aí você precisa comprar o tempo. E Então nem você tem tempo coloca. para poder treinar essa pessoa que você contratou, né? Exatamente. Então, às vezes, é muito mais fácil você trazer pessoas capazes para dentro da sua operação e essas pessoas executarem com maestria, com tempo para aquilo que elas estão fazendo, do que você tentar pegar e fazer tudo. Abraçar o mundo, É. né? E isso foi foi o maior erro que eu tive, que eu falei aqui, né? Que até o ano passado, por exemplo, eu pegava, cara, ficava até de madrugada, às vezes, falava assim, cara, preciso ver esse negócio O aqui. homem não tinha tempo. Vendo? Agora ele Agora pode vir até no arrumou podcast. tempo e vai casar, moço. Só pra você ver que doideira. É Mas isso é, aí. Ô, Paulo, a gente tá chegando no final aqui do podcast. Uma coisa que a gente gosta de perguntar aqui é o seguinte: como que você é da região, empreendedor e tal. Me fala alguma coisa aqui, algum serviço que você consome, algum empreendimento, né, de algum empreendedor que você conhece que você costuma usar, que você costuma utilizar aqui, pode dar como Propaganda referência. gratuita. propaganda gratuita. Nó. No Cara, Vale do Gil, tá? no Vale do Gil, todo mundo fala dele, né? O cara vende pra Pouso Alegre inteiro. Pois é.
Não, tô só treinando aí um pouquinho. Cara, mas uma coisa que eu gosto muito são, assim, é uma coisa minha, né? Eu gosto de cafeteria. Pouso Alegre tá tendo boas cafeterias aqui, viu? E, por exemplo, você tem. Abriu agora uma ali na. Chama Inverno de Itália, que é uma que tem em Santo Antônio do Pinhal. Gosto da Le Café. Eu sou meio que a pessoa que gosta de fazer até reunião em cafeteria. Essas aí eu não fui não, mas as que eu vou, aqui eu vou, né? É o Qual que é? Café da Terra. Café da Terra é bom Café da demais. Terra é muito bom. Café da Terra é bom Bater um bolo demais. de cenoura, rapaz do céu. A Não, boca até enche d'água. eu e a Amanda, a gente fala direto. Tem vezes que a gente não para lá só por causa da fila que tem, às vezes, né? A gente passa do horário. Mas lá é gostoso também. E eu gosto de, cara, olha, falar pra você. Mais esses serviços mesmo. Eu gosto de livraria, sebo, gosto. É que eu sou uma pessoa meio introspectiva. Final de semana Nem parece, né? Olha pra você ver. eu gosto de ficar no sítio com meus pais, a Amanda também, viajar, né? Passear bastante. Ó, Gil, no próximo aqui Ah, não vai poder. Não vai poder ser coisa de comida, porque todo mundo que vem aqui só vem fala, cá, só só fala fala coisa de coisa de comida, né? comida. Mas, assim, é que eu vejo que, Não, pô, aqui, ó, eu vou falar assim, ó. Qual que é a empresa que você contratou? Foi boa a experiência da empresa que você contratou pra lua de mel, a viagem da lua de mel? foi. Aí, ó, já tá fazendo propaganda pro Ah, associado do clube. A gente contratou a Libertada, a Larissa, né? E foi uma experiência bacana, super solista, resolveu. A gente teve um imprevisto que eu e a Amanda, a gente meio que já tinha definido algumas cidades que a gente queria ir, né? E aí a gente viu depois que uma das cidades, na época do ano que a gente ia, não era tão boa. E aí a gente falou, nossa, não dá pra cancelar o hotel, tal, não sei o que. Ela foi super solista, correu atrás. Não era possível cancelar, mas conseguiu reembolsar parcial, foi bem bacana. então já mudou, tá vendo? Boa, boa aí, ó. Boa. É, foi bacana. É que é difícil pensar, cara, porque você fica, cara, qual que foi a última coisa que eu contratei? A gente só vai passando as coisas, né? Automático, mano. A gente vive meio Automático. que no automático. A gente tem que começar, né, mudar um pouco. É difícil porque hoje tudo facilita a vida, É, né? ué. Mas quando a gente percebe e vê. Eu falo é por causa da nossa reunião de ontem lá, Você você lembrou, né? fala, eu lembrei. E legal isso no clube de empresário, essa troca, né? De experiência, de confiança mesmo. Você tá convivendo com a pessoa, né? Eu tinha um conhecido que é lá de São Paulo, judeu. Ele falava o seguinte, cara, almoça comigo pelo menos uma vez por semana, uma hora a gente vai fazer negócio. Ou seja, né? Convive, Cara, o entende, mais legal do conversa. clube é a questão do relacionamento e conexão. Eu conheci o Paulo através do clube, né? Convidei ele para fazer parte lá com a gente na Cipa Jovem, né? Do outro movimento que eu participo. E, pô, a gente ficou amigo, né, Leandro? Eu e você, por causa do clube. Né? Como, em que lugar que a gente ia se conhecer? Não tem como. Então, assim, não é só sobre negócio, mas é sobre relacionamento. Uma hora na vida, no trajeto ali do caminho, uma hora vai surgir um negócio, né? Sim. Surgir empresas. Então, o mais legal do clube é esse movimento, né? Que a gente está vindo até com um movimento novo, mudamos o nome justamente por causa disso, ó, Conecta, né? É um movimento de conexão mesmo, de fazer com que as pessoas possam, sabe, superar as barreiras. Ó, pra você, o rapaz introspectivo, quem que fala que ele é introspectivo? Quem fala, mano? Não fala. Era introspectivo na hora que foi te conquistar, né? Hoje aí, ó, Capaz. o Não, homem eu já pior que tá estourado. cara, eu sou uma pessoa que, tipo assim, com a Amanda eu sou bem mais tranquilo, né? Mas, cara, eu sou meio chato até, às vezes, assim. Porque eu falo. Tem uns amigos nossos que eu falei, cara, esses dias eu fui chato demais. Mandaram super animado, "Ô, vamos fazer alguma coisa hoje." Eu falei, cara, hoje eu não saio de casa, tô antissocial. Aí eles entendem, é lógico, mas eu tenho esses momentos meus, assim, cara, Todo que mundo tem, na mano. nossa rotina a gente lida com. Não sei nem se é introspecção, cara, porque eu acho que assim, o dia que eu não. Se eu pegar uma semana e tirar de férias, nossa, cara, você encontra na rua, nós vamos ficar 3 horas conversando. Mas eu acho que é tanta comunicação durante o dia, e o Gil sabe, né? Tem dia meu que começa 8 horas da manhã fazendo reunião, sai do escritório, come alguma coisa, vai pra CIPA, sai da CIPA, vai no Vai pro outro, amiguinho, né? Vai pro vai pro amiguinho. amiguinho lá. Aí tem outros dias que tem o NEMPA, às vezes viajo para São Gonçalo, tem Assembleia de Todo Cicobi dia lá, tem, né, mano? Todo dia tem uns compromissos, todo dia tem porque por coisa. causa disso, por causa das responsabilidades que você assumiu, É, do quanto você é importante para o meio, né? Para o ambiente ali que você convive, isso é muito legal. espero que seja, né? Às vezes a gente tá fazendo assim, a turma fala, nossa, não aguento mais esse Não, rapaz. com certeza. Ô, Paulo, valeu, cara. Obrigado por contar um pouco da sua história aí pra gente.
Eu que agradeço o convite aí, foi bem bacana. Espero que tenha inspirado muita gente aí também. E a gente conta com vocês aí no próximo episódio também. Valeu. Fala seu Valeu, Instagram para nós, pessoal, começar a te Opa. seguir. @paulo_ht. Vai estar aí Show. Vai estar na descrição, né? descrição também. Você quer seguir a gente, siga a gente no YouTube, procura lá no Instagram, Clube de Empresários Pouso Alegre, segue lá a gente e outra, você pode ser o próximo a sentar ali, tá? É só mandar um direct pra gente, ou se você tiver alguém para indicar, né, uma pessoa que é inspiradora ali, um empresário, um empreendedor, indica para nós aí no chat, indica pra gente aí no direct e vamos embora, vamos pra cima. Valeu, até o próximo.